Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Vocês já pararam para pensar o peso que a gente carrega quando guardamos mágoas e rancores de alguém? E isso tem muita relação com o que falamos na última lei de Paracelso, que é faz todo o bem possível. E lembra que a gente falou do carvão, quando a gente segura e quer queimar o outro, quem mais se queima é a gente? Então, isso é uma ponte para a gente pensar na quarta lei, que fala o seguinte: é necessário esquecer todas as ofensas e até mesmo pensar bem do nosso maior inimigo. Difícil, né? Sim, eu acho que pensar bem dos amigos é fácil, né? Mas e dos inimigos? E ali está tratando dos inimigos, né? Tá sendo bem específico. Porque será que tem algo no inimigo ali que a gente reconhece em nós, mas não quer ver? Então essa lei é bem profunda e também reflete em nós um pensamento de que pensar bem do inimigo gera uma certa grandeza interior, e que, se a gente observar, vários sábios antigos de outras culturas e épocas reforçavam essa ideia de pensar bem de nossos inimigos, porque também fazem parte ali da criação e, por mais difícil que seja, isso alimenta a nossa consciência. A gente consegue transcender aquele sentimento ou aquela ação que não foi resolvida em um passado e se desvincula do passado. E também, Ana, o que você acha daquilo que o ódio ele enfrasca o perdão dentro de nós? Pois é, assim como outros valores também que a pessoa tem, né? O que impede de ela expressar aquele valor, aquela virtude, né? É a sua contraparte. No caso aqui nós estamos falando do perdão, né? Então, por detrás do perdão, o que tem além disso, né? Então tem o ressentimento, né? Tem o rancor, tem o ódio, tem vamos dizer, a desesperança. Tudo isso está enfrascado, vamos dizer assim, tudo isso enfrasca os valores que nós temos da alma, né? Tem uma frase que é comum, né, por aí, que diz assim: não permita que o ódio ou o rancor invada o seu templo, né? Ou que o seu templo seja profanado. E isso, o que isso tem a ver, né, na nossa reflexão aqui? Que é justo isso. Quando você permite que esses sentimentos façam morada na tua alma, nos teus sentimentos e nos teus pensamentos, no coração, né? Que poderia ser considerado como um templo, né? Onde estão ali os valores dessa alma. Então, esses sentimentos não permitem com que esses valores se expressem, né? A pessoa deixa de ter aquelas atitudes positivas porque esses valores estão ali, se nós pudéssemos desenhar, né? Então, poderia dizer assim, que está aprisionada, né? Em volta de como que a gente usou esses dias o termo, uma lente ou uma garrafa, né? Então tá ali dentro, você tem esse valor, você tem essa qualidade, mas não consegue expressar para o mundo. Por quê? Porque esses valores negativos estão em volta, como fazendo uma proteção, como uma camada mesmo. Nossa, muito interessante. E será que essa lente, ela repercute até em outras gerações também, fora de nós também? Provavelmente, isso a gente vê nos conceitos, né, que a gente carrega de geração para geração, né? Uma situação que ocorreu lá com a minha tataravó, por exemplo, ela passa para minha avó, que passa para a mãe, que passa para mim, e se eu não interrompo esse ciclo, eu vou ensinar da mesma maneira para os próximos, né? Então, acredito que sim. E até a sociedade ela pode ser vista como um reflexo do indivíduo, né? Sim. Então, de uma certa forma, o que a gente vê fora pode ter algo dentro também em nós que a gente não consegue ver, mas a gente julga o outro porque é muito mais fácil ver no outro. Sim, a gente não foi acostumado a olhar para dentro, né? A gente tende sempre a olhar para fora e sempre buscar um culpado. Como é o caso do perdão, ele diz assim: perdoa até os seus inimigos, né? Ou seja, esforça-te em pensar bem do seu inimigo, né? Então aí está o desafio. E eu fiquei agora com uma reflexão na cabeça: será que o nosso maior inimigo está fora? Eu acho que os dois, né? Porque quando você fala do inimigo, na verdade, você está falando de alguém que te ofendeu, mas em síntese, em verdade, ele não é o teu inimigo, né? Às vezes foi uma incompreensão, foi uma ignorância, foi por falta de conhecimento, e muitas vezes a pessoa nem sabe que está te ofendendo, ela nem sabe que está te causando um desconforto ou um ressentimento, né? Isso é verdade. E aí a gente carrega aquilo, como você dava o exemplo do carvão aceso, né? Você carrega aquilo para a vida, e aquela pessoa já seguiu o seu caminho, sua vida já mudou, inclusive,
mas a gente carrega aquilo, né? E Então, às o vezes, prejudicado somos nós mesmos, né? e por uma falta de autoconhecimento, de saber quais são os seus limites, você não consegue expressar para o outro, dialogar ali o que você está sentindo, e aí o outro segue fazendo porque talvez ele aprendeu que era normal isso, né? Sim, às vezes nem sabe que aquilo ali te deixa mal, te machuca, né? E daí você perguntava se os inimigos estão fora ou dentro, né? Então, eu citei alguma situação fora, mas no final das contas os inimigos estão dentro mesmo, né? Então, essa ideia de que o problema está fora, a gente vai, conforme vai estudando e fazendo reflexões da vida, você percebe que não, né? Que no fundo quem atrai, na verdade, somos nós. De que forma? Como você acabou de dizer. É uma das formas de permitir com que essas situações ocorram, né? É você não vamos dizer assim, não explicar de forma muito clara qual que é o teu limite. Então a pessoa vai, às vezes, querendo ou não, às vezes tem intenção, às vezes não tem, como a gente deu exemplo, né? Sim. E vai indo, vai tendo algumas atitudes e você vai aceitando, você vai concordando com aquilo. Às vezes você não gosta, mas não tem essa capacidade de falar de forma franca, né? Direta. E chega um momento em que você vai guardando aquilo, né? É verdade. E também na realidade, às vezes, o mau sentimento, o pensamento ali começou dentro da gente. Então a gente que criou aquele inimigo na nossa cabeça. Então isso é quem criou o inimigo? Nós. Sim. Então às vezes o inimigo está dentro e às vezes é a nossa própria mente mal usada. Quando a gente não sabe utilizar a nossa mente, nossos pensamentos criam ansiedade ou depressão, porque funciona dessa forma, né? O pensamento gera o sentimento que gera a ação. E essa ação gera a vibração, que a gente até falou na terceira lei hermética, que isso atrai as circunstâncias para a nossa vida. Eu me lembrei de outra lei que foi tratada, que eu acho que faz muito sentido, sobre os gêneros, né? Aí dizia ali que a gente tem essa capacidade de criar, né? Tanto fora quanto dentro, né? E nesse caso tá muito ligado com isso, porque a gente tem que cuidar o que é que nós estamos gestando, o que é que nós estamos criando, né? Então, as pessoas, como parte da convivência, às vezes plantam uma semente. E aí nós temos que entender se nós queremos germinar aquela semente ou não, né? E como que a gente faz isso? Segue pensando e alimentando aquele tipo de pensamento e aquele tipo de sentimento, né? Então aquilo ali cresce. Às vezes era um detalhe, um olhar torto, né? Uma palavra mal colocada. E como a gente alimentou aquilo, aquele sentimento ruim, aquele mal-estar, então a coisa vai ficando maior, né? Até o ponto em que talvez a gente tivesse que parar para refletir, espera, né? Vamos olhar um pouco para dentro, ver o que é que tem de verdade nisso, e se for verdade, entender que a outra pessoa também pode cometer erros, né? Exatamente. E às vezes isso vai se gestando por uma mera inconsciência. Sim. Porque a criança, por exemplo, ela não guarda rancor. Ela pode ali se magoar, mas ela fala logo, já se resolve e passou 5 minutos ela esquece. Mas como a gente vai aprendendo lá, a gente já traz uma carga de crenças, a gente vai juntando esses rancores, essas mágoas e vai deixando a vida cinza. Né? Qualquer coisinha que a pessoa faz, a gente já fica magoada, porque às vezes a gente está magoada com nós mesmos e a gente projeta no outro. Sim, e você tocou um ponto bem interessante, que é sobre também aprender a se perdoar também, já que a gente entende que o inimigo também está dentro, né? Exato. Porque a gente talvez de primeira ideia assim é perdoar alguém, né? Alguém que ofendeu, alguém que cometeu alguma injustiça, mas nós também cometemos, né? Tanto cometemos injustiça com os demais, quanto com a nossa própria vida. Sim, com o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo. Então, aprender aqui o que houve o erro, quem é o causador do erro, né? Que muitas vezes é uma ignorância, né? Mas também aprender a perdoar e seguir a vida a partir dali, né? Não carregar, porque o ódio, o ressentimento, tudo isso faz com que a gente viva o passado. Né? E fique presa lá. Né? Você dava aquele exemplo de quando aparece alguém, pode ser que não tinha nada a ver com aquele conceito que você tinha, mas como você está carregado, está com aquele peso, com aquela lente, você vai ver às vezes uma pessoa boa como má, né? Ou traz, eu não sei se você pode explicar melhor esse ponto, que eu acho bem interessante. Sim, isso é muito interessante, até aquele viés de confirmação, que é até estudado em várias áreas da psicologia, ciência, e mostra que a gente vai criando lentes, né, de acordo com a nossa cultura, com o nosso ambiente familiar, e aí a gente vai
projetando isso fora também. E se a gente não percebe das nossas lentes, a gente não olha para elas, a gente vai estar sempre refletindo o que a gente viu, o que a gente interpretou, que às vezes a criança interpreta algo na infância errado e não olha para isso. E aí vai repetindo isso. Um exemplo prático é uma criança aprende que a mulher não presta, porque vê a mãe, sei lá, fazendo algo. Coisa que não... E aí essa pessoa ela vai procurar pessoas parecidas, porque vão confirmar essa visão que ela teve, até que ela tome consciência e queira transformar isso. Para atrair pessoas diferentes ou ver pessoas diferentes. E nós somos católicas, mas a gente investiga em várias fontes, né, para poder ver qual é a síntese, né, do conhecimento. E a gente encontrou na Bíblia, né, algumas frases, que eu acho que é de Jesus, né? Isso, são bem interessantes. Que são interessantes, que corroboram, né, o que nós estamos falando. Sustenta bastante essa lei. Sim, você pode ler pra gente? Sim, a gente pegou aqui, né, algumas frases. Jesus disse em Mateus 5:4: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, não basta perdoar, é preciso desejar o bem. Então, reforça isso, né, que se a gente está cultivando o bem, né, a luz dentro da gente, a gente não vai querer ficar guardando algo negativo de alguém, porque ele está interessado em outra coisa. Sim. Né? Tem outra frase também que ele fala assim, eu acho que no momento da crucifixão, né? Diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então, as pessoas que estudam a Bíblia vão saber do que nós estamos falando, né? Que ele ali no momento de dor e vamos dizer assim, crucial ali, né? Quase na morte, ainda olhava, né, e dizia: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quer dizer, se nós usarmos essa máxima para o nosso dia, para as nossas situações, a gente também vai olhar a pessoa que nos ofendeu, que causou algum incômodo, e vai falar: poxa, fez por ignorância, né? Fez porque não sabe, às vezes não sabe que está me causando dor, às vezes é um reflexo de uma vida que ele teve também, né? Exatamente. E essa ignorância, ela só reforça que a pessoa não sabia o que estava fazendo ali no momento e ela precisou errar para aprender. Sim. Então, às vezes, uma pessoa que a gente conhecia 5 anos atrás, hoje já não é a mesma pessoa. Sim. Né? E ainda que fosse, né, se a gente partir do princípio que ok, a pessoa segue a mesma, vai seguir cometendo erros, mas o que nos corresponde, né, o que nos corresponde, o perdão parte de nós, né, de uma força divina que a gente, vamos dizer, carrega, ou, né, e consegue exercer o perdão, né? Porque se a gente for pensar que vou perdoar porque a pessoa mudou, né? Não faria sentido. Então o perdão tem que partir, né, de independente da pessoa ter mudado ou não, eu vou perdoar, né? Porque é isso que é não carregar esse peso, né? E esse peso é igual uma âncora mesmo, que prende a pessoa lá no fundo e não deixa ela sair. Então isso é muito verdade. Como o caminho para sair disso, né, individual, e para mudar os horizontes da vida, a pessoa tem que se libertar, independente se a pessoa se arrepende do que fez ou não, porque aí é sobre ela. Exatamente. Né? Aí uma próxima frase diz bem assim: quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: até 70 vezes 7. Então mostra que o perdão deve ser exercido várias vezes, porque é sobre isso, né? É sobre o seu caminho ali. Então, a gente não tem controle do que os outros vão fazer ou deixar de fazer com a gente. Né? Sim. E vamos deixar essa reflexão. O que significa 70 vezes 7? Exatamente. E também a gente tem o controle só das nossas ações se a gente quer permanecer ali. Será que vale a pena permanecer numa relação que a pessoa não muda? Isso é importante também, né? Diferenciar o que é o perdão e o que é a aceitação de um maltrato, né? Então, às vezes a pessoa está ali sendo maltratada, né? Vamos dizer assim, não sabe impor limites. É diferente. Uma coisa é perdoar, esquecer ofensas, inclusive do pior inimigo, né? Se a pessoa tem. Mas, sobretudo, diferenciar o que é perdoar, mas analisar, né? Refletir se vale a pena também seguir naquela relação. Sim. Né? Porque se tem alguém que está infringindo ali leis, está infringindo o teu livre-arbítrio, né?
fazendo com que você vá perdendo os seus valores, então tem que refletir isso também, rever né? as relações. Rever as relações, né? E para finalizar, gente, a gente trouxe aqui alguns passo a passo que a gente achou interessante. Não necessariamente vai funcionar assim, mas são alguns tópicos que ajudam a gente a refletir e ajudar a exercer o perdão, né? Então, o primeiro é aceitar os fatos e que não controlamos ninguém. Então, aceitar a coisa como aconteceu, nada é por acaso, né? Tentar tirar o aprendizado ali daquele fato, daquela situação. O segundo passo é entender os sentimentos para evitar o ressentimento. Então, é você tentar analisar ali, viver aquele sentimento exatamente para compreender e não ficar ressentindo aquilo novamente. Porque é algo que não foi compreendido, a gente vai ficar ressentindo e trazendo como se fosse uma mala que vai pesando ao caminhar da vida. Sim, identificar esses sentimentos, né? Identificar a necessidade desse perdão, porque se você não reconhece aquele sentimento, você vai ressentir por inconsciência, né? Mas se você reconhece isso, aí sim você vai ser capaz de transformar isso no que é o seu oposto, né? Isso que é o amor, o perdão. Isso. É verdade, empatia. Terceiro, é comunicação aberta, ter honestidade e deixar claro as expectativas sobre a relação. Então, a falta de diálogos, ela vai estar sempre gerando mal entendidos, ou às vezes uma coisinha ali, outra ali que machucou e a gente guarda, e tudo isso atrapalha, que vai criando um certo rechaço mesmo, porque você não conversa com a pessoa, se você não conversa, né, vai ficando buracos ali na relação, que depois se preenche de coisas ruins, né? E tem relação com aquilo que a gente falava de dar o limite, né? Qual que é o teu limite? Qual que é o que é aceitável, né? Então, ok, o que a gente tem que aceitar, vamos dizer, com agrado o que vem, né? Porém, essa capacidade de dizer não também é um exercício do amor, né? Sim. Boas relações se dão aí, né? Se constroem com limites, com diálogo, né? E se você não é claro, então dificulta esse processo ali, né? De trabalhar o perdão em si, né? Nossa, é muito importante isso que você falou. Às vezes a pessoa simplesmente não sabe que está te causando dor, né? E se você é claro nisso, né, tem essa conversa direta, franca, às vezes pode construir uma relação muito sólida, muito positiva, né? E essa conversa aberta, ela é literalmente um discernimento ali para você ver quem é seu amigo de verdade, quem tá do seu lado mesmo, ou quem quer só ali benefícios ali do momento, porque você vai estar sendo claro ali dos seus limites. Então, se a pessoa não mostrar que não aceita, é porque ela não se importa ali com a relação, com você, né? E quarto ponto, avaliar o relacionamento, né? Que é aquilo que a gente falou, avaliar se vale a pena seguir, perdoar, ou se deixa a pessoa pra lá, segue perdoando, mas não precisa manter ali a pessoa. Perdoa, mas não é obrigada a seguir ali naquela situação. Exatamente. Quinto ponto, trabalhar no perdão, que é você escolher perdoar, e isso não significa esquecer, mas liberar o peso emocional. Sim. Então é impossível esquecer as coisas, mas é possível você tirar o peso daquilo, ressignificar. Sim. E vamos dizer assim, o mais beneficiado é a pessoa que perdoa, né? Porque ela fica livre, né? Ela se liberta daquela sensação desagradável e também passa a viver o presente. Como que ela vai viver o presente se ela está só pensando e remoendo o que fizeram com ela, né? Exatamente. No caso conosco, né? E de uma certa forma até libera o outro também. Libera o outro também, né? Pra seguir a vida dele, que cada um tem um livre-arbítrio. Sim. Sexto, reconstruir a confiança, que aí no caso exige paciência e tempo, e se você vê que vale a pena manter ali a relação. Então, esse tempo é necessário, nós somos muito apressados, né? Nós queremos as coisas para ontem e necessita muitas vezes de uma reflexão, de uma meditação, né? Uma análise para ter discernimento do que aconteceu, né? Ver até onde me corresponde, até onde corresponde a pessoa, e aí o que corresponde à pessoa é com ela, não, né? Então, e isso entra a parte do diálogo, né? Para as pessoas estabelecerem. E isso de olhar para dentro também, né? De ver até onde, vamos dizer assim, corresponde à mudança da nossa parte, né? Então tá, pessoal, a gente finaliza o vídeo por aqui. Qualquer comentário, dúvida, pode deixar nos comentários. E até a próxima lei. Até a próxima. Tchau. Quinta lei.